あれを撃てるのはあなただけだ。ここには整備兵しかない。しかし電話に出ましたらまずいことになりませんか。20秒から電気でいられる戦物なんていません。 A frase é dita por Tachibana, um mecânico do exército japonês que fala isso diretamente para o protagonista de Godzilla Minus One, Shikishima, um piloto kamikaze que se tornou um desertor após sair do seu posto. Os primeiros minutos aqui são essenciais para entender do que se trata o monstro que assola o Japão. Um representante físico de não só um, como vários traumas que a Segunda Guerra deixou no país. Entre eles, um que se sobressai bastante é o trauma internalizado, o fascismo japonês, o revanchismo e a sensação de que o dever não foi cumprido. Shikishima sente o peso de não ter defendido o seu país. Para ele, isso pesa mais do que se tivesse perdido a própria vida. E quando ele pensa que essa é a maior culpa que ele pode sentir, o trauma aparece. O monstro é agressivo, selvagem e, principalmente, parece carregar uma revolta de algo que o enfureceu. Godira é tido como uma criatura de tempos antigos, que cada vez que ressurge, aparece maior. E mais uma vez, o piloto trava. Em meio a um cenário de guerra, ele poderia atirar com seu avião, mas da mesma forma que ele não foi capaz de dar a vida pelo país, ele mal consegue encarar o que viria a ser seu maior arrependimento. É nessa onda de fúria que o Godzilla mata quase todos no acampamento, exceto o Shikishima, o piloto desertor, e Tachibana, o mecânico que achou que um canhão iria curar o sintoma de uma doença terminal. De várias maneiras, esse filme discute o que o Japão perdeu durante os ataques americanos e como a guerra, na verdade, nunca parou na mente de um soldado. Shikishima volta à sua casa somente para encontrá-la devastada. Sua escolha de se manter vivo apenas acentua o fato mais cruel. Seus pais foram mortos nos bombardeios. Não bastante, ele é tratado como um desonrado pela sua vizinha e acaba de perder seus 3 filhos. Ela o vê como alguém que não atendeu ao chamado de servir seu país, porque julgou que viver valia mais. Logo, isso o invalida como cidadão, segundo essa ótica de cumprir seu dever na sociedade. E agora ele mesmo se vê como alguém que não merece ter uma vida. Mesmo que em meio aos destroços ele encontre uma família, os gritos, as bombas, a morte sussurra no seu ouvido dizendo: você não merece. Talvez por isso ele decide trabalhar desativando bombas em alto mar, uma maneira dele conseguir lidar com essa sua culpa. Esse acaba sendo seu jeito de se punir por não ter conseguido se sacrificar. A culpa do sobrevivente extrapola o personagem e engloba toda a temática. O filme lamenta e revive traumas da sociedade japonesa, enquanto não tenta achar uma solução mágica, mas sim um caminho mais leve de se seguir. Apesar do visual do filme muitas vezes referenciar esse movimento imperialista com suas iconografias e saudações militares, Minus One busca ser diferente. Reconhece que não faz sentido morrer em nome de algo se você vai deixar alguém para trás. No caso do protagonista, essas suas dúvidas surgem a partir de sua filha adotiva, Akiko, que foi resgatada por Noriko, a mulher por quem ele se apaixonou e formou uma família. Apesar dos 3 viverem juntos, Shikishima nunca se sentiu merecedor ou capaz de dizer que aquela era sua família. Como alguém que se recusou a se sacrificar poderia ter uma vida? E é justamente na dúvida que o trauma ataca. Às vezes como pesadelos, outras como terrores reais. A criatura seria resultado da guerra, ou a razão dela. A rajada de energia de Godira é a resposta de tudo. Mesmo depois de sua rajada, até mesmo um monstro que nasceu por causa das bombas acaba se ferindo. Talvez a bomba atômica ainda esteja caindo até os dias de hoje. Após a perda de Noriko,
Shikishima entra numa dúvida constante entre o sacrifício em nome da vingança ou ficar vivo para cuidar de quem mais precisa de sua ajuda. Depois da ocupação dos Estados Unidos após a guerra, o armamento do exército japonês foi tomado. Com o estado de mãos atadas, sobra apenas para a população lidar com o monstro. Quando nem mesmo os aviões tinham bancos ejetores, eles já tinham perdido tudo. Mais do que a guerra, perderam sua humanidade. Ex-soldados convocando a si mesmos para a batalha, homens quebrados querendo consertar aquilo que está errado desde o princípio. Assim como o inimigo da vida real, que também veio pelo mar, Godzilla ataca as frotas de navios como se não fosse nada. É uma entidade divina contra meros mortais. A luta final se dá no esforço de uma população que deseja afundar seus problemas no meio do Pacífico. A grande questão é que o monstro se regenera, e somente por dentro dá para danificá-lo, tal qual uma doença. O piloto tratado como escória agora tem uma escolha. Ou fica para preservar aqueles que precisam dele, ou vai e se sacrifica como mais um herói da nação. Será que finalmente assim ele iria recuperar sua honra? Quando tudo parece perdido, os soldados não esboçam mais qualquer reação, a não ser desespero, todos com olhares perdidos, até que... O filme é extremamente crítico à filosofia do Japão imperialista, do sacrifício. Morrer pelo país se torna um ato insignificante perante a atitude mais corajosa que alguém pode tomar. Viver. Essa decisão se torna mais poderosa quando foi justamente o mecânico Tachibana, aquele que tomou Shikishima como culpado pelas mortes de seus companheiros no primeiro ataque do Godzilla. E ele mesmo fala que Shikishima precisa viver. Viver pelos outros é o que Shikishima decide fazer no final das contas. Por sua filha, por si mesmo. Por tudo que ele pensou e julgou não ser capaz. Foi aí que ele encontrou a melhor razão pela qual alguém pode lutar. A vida. E não por uma questão de mérito, mas sim uma recompensa que se colhe após uma grande mudança. Ele é capaz de se reencontrar com a razão de sua vida. Noriko. Os três finalmente reunidos. E Shikishima, entendendo que sua luta acabou, pode finalmente externalizar tudo o que sente. E apesar do final feliz, o filme deixa claro, não dá para acabar com esse tipo de sintoma. Apenas amenizar. No fundo do oceano, ou bem na nossa frente, é que se percebe. A guerra nunca parou para ninguém. E o monstro é enraizado em cada um de nós. Oi, meu nome é Guilherme Memes. Se tu curtiu o vídeo, considera deixar o like e se inscrever no canal. Depois de muito tempo tentando definir qual seria o meu nicho, eu acho que pela resposta do público do último vídeo, eu achei. Então, considera fazer essas coisas que eu acabei de falar e também, agora com a monetização finalmente ativa no canal, considere virar membro. Algumas dessas vantagens não estão presentes no momento, incluindo citar o nome no final do vídeo, até porque não tem nenhum membro por enquanto. E também os emojis personalizados, que vai demorar um pouquinho para chegar. Mas de resto eu vou me esforçar bastante para entregar tudo para os membros e manter a qualidade sempre lá em cima. No mais é isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e a gente se vê numa próxima.